vídeo aqui eu quero abordar, aproveitando esse clima muito agradável de Copa do Mundo, festa junina e principalmente pausa dos jogos do São Paulo. Não sei se você já sabia, mas eu sou torcedor do São Paulo Futebol Clube, esse time que atualmente só vem dando desgosto, né, pro torcedor. Então a gente está numa época muito boa, muito agradável, não somente pela Copa, não somente pelas festas juninas, mas também porque não tem jogo de São Paulo. Como eu sempre digo, é muito bom ser São Paulino quando o São Paulo não está jogando, né? E eu quero aproveitar esse período, esse tempo, para trazer um pouco aqui para vocês da minha experiência com relação à astrologia esportiva. Não sei se você já sabe, já sabia, mas a astrologia, ela sendo uma área muito vasta, né, a gente também consegue aplicá-la para diversos esportes. No caso aqui eu vou tratar de futebol, porque é o que eu venho testando, né, há um tempo aí interessante, e também porque é o esporte que eu acompanho, é o esporte que eu gosto. Então, antes de falar propriamente sobre Copa do Mundo, sobre jogos da Copa do Mundo, né, entender se será que é possível de saber quem vai ser campeão ou não, eu vou trazer aqui um pouco da minha história com essa área da astrologia para contextualizar vocês. Bom, primeiro, deixando claro antes de qualquer coisa, eu não sou um especialista, né, de fato, em astrologia esportiva. Os testes que eu fiz e venho fazendo, eles são muito mais por curiosidade, por diversão, por prazer mesmo, né, já que eu gosto bastante de futebol e acompanho, do que de fato para ganhar dinheiro, para ser especialista, questão de apostas, né? Eu não aposto. Então realmente é um negócio que eu estudo, testo, aplico, simplesmente por gostar, simplesmente porque sim. E bom, quando a gente pensa assim em astrologia esportiva, assim como outras áreas da astrologia, existirão diversas técnicas, né, que a gente pode aplicar pensando aí em, em jogos de futebol. Eu costumo separar entre horária, astrologia horária, ou seja, você tem uma dúvida sobre um jogo, quero saber se meu time vai ganhar, abro um mapa astrológico para essa pergunta e interpreto, vejo se de fato o mapa mostra um cenário inclinado para o seu time ou não. E a gente tem também a astrologia eletiva, em que você gera um mapa astrológico utilizando a data, o local e o horário exato em que o jogo vai acontecer. E dentro da astrologia eletiva, a gente também vai ter aí diversas formas de se analisar um jogo de futebol. Dentro da horária também, né? É sempre interessante como realmente é muito variado, né? As possibilidades de técnicas e como cada profissional ele vai ali aplicar de acordo com o que ele acha que faça mais ou menos sentido. Bom, falando primeiro sobre astrologia horária. Como eu sempre digo, qualquer pergunta que você vá utilizar a astrologia horária, você precisa. Aquela situação ela precisa, de algum modo, ser importante para você. Você precisa ter algum real interesse na situação. Como que a gente pode pensar o que seria um real interesse dentro de uma consulta horária envolvendo futebol? A gente pode ir desde o mais simples até o mais complexo. O interesse mais simples seria você simplesmente ser torcedor daquele time. Eu gosto de determinado time e eu quero saber se esse meu time vai ganhar esse jogo, ou se meu time vai ser campeão, ou se meu time vai ser rebaixado, ou como que vai ser ali mais ou menos a temporada do meu time, será que ele vai se destacar, será que não?
coisas nesse sentido. Então essa é a primeira possibilidade e, na minha opinião, é a melhor técnica desde que a gente tenha aí um interesse sincero. Falando por experiência própria, apesar de ser torcedor do São Paulo, eu consigo contar nos dedos as horárias que eu acertei sobre jogos do São Paulo. E aqui entra um detalhe assim bem particular, né? Porque eu, enquanto torcedor, enquanto fã do esporte, do time e tudo mais, no final eu acabo muito mais acompanhando os técnicos de futebol, eu acabo muito mais torcendo por determinado técnico, seja diversos motivos, a forma com que ele enxerga o jogo, a forma com que ele coloca o time em campo, a forma com que ele enxerga o próprio futebol, enfim, do que por um time específico, né? E esse é um detalhe importante porque eu percebi que as horárias que deram certo, as horárias que foram mais condizentes de fato, foram aquelas que eu fiz com essa motivação, né? Com esse real interesse. Um exemplo, eu acompanhei realmente o Fluminense campeão da Libertadores, né, do Fernando Diniz, e eu gosto muito desse técnico, eu gosto muito do Fernando Diniz. E essa temporada do Fluminense foi a temporada em que eu mais acertei questões horárias envolvendo futebol, justamente porque eu tenho realmente um real interesse, eu admiro realmente o Fernando Diniz e qualquer time que ele esteja eu vou torcer por ele, eu vou querer saber se ele vai desempenhar bem, se o time dele vai jogar bem, se vai ser campeão, enfim. E veja bem, hoje o Fernando Diniz está no Corinthians. Olha como o mundo é. Eu, um São Paulino, tendo que acompanhar o Corinthians por conta do técnico. Mas enfim, fico naquele dilema, né? Torço ou não torço? Torço porque é o Corinthians e torço porque é o Fernando Diniz e eu quero que ele se dê bem, né? Mas enfim, voltando ao Fluminense campeão da Libertadores, nesse ano eu, com alguns meses de antecedência, abri um mapa para saber se seria campeão. Deu certo. No decorrer dos jogos, abri mapas para os jogos, deu certo. Com uma média de acerto muito interessante. Mas isso não acontece quando eu faço perguntas sobre o meu próprio time. Apesar de torcer pelo São Paulo, eu não, eu não tenho aquele real interesse de fato, né? Eu torço, mas não venho acompanhando tanto. Tem essa decepção, né? Aquela coisa de bem na minha vez de ser São Paulino, olha como que tá a situação do time. Então, com relação ao horário, tem essa questão. Você precisa realmente ter ali um real interesse. E já cheguei a comentar em outro vídeo aqui, que eu abordo a pergunta de um seguidor sobre perguntas envolvendo futebol, em que eu comento que como essa questão do real interesse é tão importante, né? Nessa mesma linha, no meu caso, de acompanhar técnicos e os seus times, e observar que quando eu faço perguntas, muito mais levando em consideração o técnico do que o time que eu torço, dá certo. Eu também cheguei a acompanhar a Portuguesa do Rio de Janeiro, a Lusa Carioca, na temporada em que o Caio Couto estava treinando o time, novamente. Grande taxa de acerto, grande precisão, resultados muito interessantes, muito precisos, tanto com relação ao resultado do jogo, né, no sentido de vai ganhar ou não vai ganhar, vai ser campeão ou não vai ser campeão, quanto também com alguns detalhes sobre o jogo. Ou seja, será que esse time ele vai pressionar mais? Será que esse time ele vai atuar mais recuado? E assim por diante, né? E, então acho que
a gente fecha aqui a questão da horária. Depois eu linko as duas coisas, falando sobre a Copa do Mundo também. E a gente parte agora para outra técnica, né, que é a astrologia eletiva, onde a gente também pode aí aplicá-la em jogos de futebol. E a diferença aqui está no seguinte: na astrologia horária a gente vai levantar um mapa astrológico para a questão, a gente vai levar em consideração o real interesse, a gente vai levar em consideração o horário, o local, a data em que esse interesse surgiu, né? E na astrologia eletiva isso muda consideravelmente. Por quê? Aqui a gente gera esse mapa astrológico considerando todos os dados da partida e não os dados do surgimento da pergunta, por assim dizer, né? Então, pouco importa, no caso dessa técnica, o meu real interesse. Eu posso abrir mapas de qualquer jogo e pouco vai importar o meu real interesse nesse jogo. Mas tem um detalhe. O funcionamento dessa técnica, né, a astrologia eletiva para jogos de futebol, ele vai considerar alguns pontos, como por exemplo o time da casa, o time visitante, o ponto astrológico que representa cada um desses componentes, né, casa e visitante, o ponto astrológico que vai representar a vitória, a conquista, a boa inclinação e coisas semelhantes, né? Então ela vai ser uma técnica que vai funcionar de maneira muito mais interessante em jogos onde a gente tem muito bem definido qual é o time da casa e qual é o time visitante. Jogos onde há campo neutro, por exemplo, como é o caso da Copa do Mundo, né? Com a maioria das seleções, afinal elas não estão atuando nos próprios países, com exceção do México, dos Estados Unidos, a gente vai ter um pequeno problema aí. Aqui, novamente, aqui eu estou falando enquanto um curioso, enquanto um estudante, né? Uma pessoa que aplica essa técnica por simplesmente gostar do esporte. E é uma dificuldade que eu encontrei. Eu sei que existem outras maneiras de contornar isso, de aplicar a técnica em jogos não, onde acontece em campo neutro, né, onde a gente não tem bem definido o time da casa e o time visitante, mas é algo que eu ainda estou ajustando ali. Então, como que fica a Copa do Mundo aqui? Levando em consideração essas duas possibilidades, essas duas técnicas que eu venho testando. Eu cheguei até a separar em planilhas, né, para medir ali quantidade de jogos analisados, quantidade de acertos, erros, para ter uma média ali de acerto, né, uma taxa de aproveitamento mesmo. E, sendo sincero, todos esses jogos aí que vai acontecer da Copa do Mundo, que eu pretendo utilizar a astrologia eletiva, na verdade eles vão servir como mais um teste, né? Porque se tratando de, de jogos onde a gente tem, como eu mencionei, time da casa, time visitante, essa taxa de aproveitamento está até que interessante, cerca ali de 70, 71%, né? Variando um pouquinho, 70, 71. E aí alguns clientes, alguns seguidores que também gostam de futebol, acompanham o futebol, perguntaram, né? E aí, Matheus, você já sabe quem vai ser campeão? O Brasil vai ser campeão? O que deram aí os seus testes, né? E não, gente, eu ainda não sei, infelizmente, justamente por conta disso. A gente vai precisar primeiro saber quais serão os times finalistas, né? Quem que vai de fato chegar ali, para aí sim gerar o mapa desse jogo e começar a considerar. E como eu falei, todos esses jogos da Copa vão servir muito mais como testes para aprimorar essa técnica. E pode ser, acho difícil, mas pode ser que no meio do caminho eu utilize a horária para alguns jogos do Brasil, se eu realmente estiver
interessado. Como eu falei, essa questão do real interesse é realmente o ponto crucial para qualquer tipo de pergunta horária, né? E sim, eu torço para o Brasil, assim como eu torço para o São Paulo. E no caso do São Paulo, as horárias não costumam dar certo. Só que se a minha decepção com o meu time já impedia boas respostas, né, da astrologia horária, imagina com a seleção. Eu não estava empolgado até o dia da convocação dos jogadores, não estava tão empolgado assim para ver o desempenho do Brasil na Copa do Mundo. Depois da convocação fiquei um pouquinho mais empolgado, depois de saber que Neymar, Endrick e Ryan foram convocados. E fiquei um pouquinho mais empolgado, mas acho que ainda não ao ponto de gerar um mapa astrológico. Tem alguns colegas astrólogos que estão um pouco mais empolgados que eu com relação ao Brasil, chegaram a abrir alguns mapas. A gente vem se falando, vem conversando, né? Comparar os resultados. E se você também tem interesse nesse, nesse tipo de técnica, nesse tipo de aplicação, né? Acompanha lá no Instagram, que é bem provável que eu compartilhe alguns mapas, alguns resultados e venha informando, né, se dará certo ou não esse tipo de análise envolvendo astrologia eletiva.